Hoje eu quero falar com vocês de um homem que é muito parecido com a gente. Quando a gente olha para os homens e mulheres da palavra de Deus, a gente fica pensando, nossa, eu nunca vou ser igual, mas nós somos iguais em todos os sentidos, tanto na fé, como na falta de fé, tanto na desobediência, nos erros. Aliás, irmãos, se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que mais você vai ver são homens e mulheres falhos, que conseguiram fazer a obra de Deus pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Amém. E hoje eu quero falar de um personagem que, na verdade, parece que ele é o centro, mas ele não é o centro da sua história, do que aconteceu na sua vida, que foi um homem chamado Jonas. Quem já ouviu falar de Jonas aqui? Mais conhecido como profeta fujão. Não é? Por que o profeta fujão? Porque Deus mandou. Deus pode mandar? Pode. Lógico, é óbvio, né? Ele é o oleiro. E nós somos o vaso. Glória a Deus. O vaso, por acaso, pode dizer: Senhor, porque o Senhor me fez assim? Senhor, mas por que o Senhor não fez diferente? Não fez um vaso menos queimado? Eu sou um vaso muito queimado. Ou então eu sou um vaso que eu estou um pouco rachado. A orelha é um pouco maior do que a outra. Eu estou com defeito. O Senhor me fez com defeito. Por que o Senhor fez eu assim? O vaso pode falar isso para o oleiro? Não tem como. Aleluia. Então Jonas, ele era um profeta que parece muito com a gente. Eu vou tentar hoje aqui nessa noite mostrar para você que nós, irmãos, além de nos parecermos com ele, essa história dele é muito parecida com a nossa, no dia a dia, na nossa trajetória de vida. Porque, eu não sei se você sabe, mas você um dia que entregou sua vida a Jesus, que se batizou, que vai se batizar como José, né, José? Hoje José esteve aqui pela manhã e falou: pastor, eu quero me batizar. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos preparar ele vai ficar pronto, vai servir a Deus na igreja, ele vai ficar ali como um rapaz na recepção, ali preparando o pessoal para chegar, abrir a porta, fechar. Né? Vai ser um servo do Senhor, um mordomo na casa do Pai. Amém. Assim como todos vocês, né? Amém. Uma Regina e Clodoaldo casaram recentemente, estou muito feliz. Né? Vocês têm que servir a Deus. Amém, Jesus. Aliás, depois que você se converte, que você se batiza, você está na igreja firme, sabe qual é o ofício seu? O principal ofício meu e seu? Pregar a palavra de Deus. Amém. Você é pregador, você é pregadora da palavra de Deus. Ou ninguém te falou isso? Não é só o pastor que prega. Pregar aqui no púlpito, irmãos, é, entre aspas, relativamente fácil. Porque tem que orar muito, né? Tem que estudar. Sim. Não é fácil mesmo, né? Glória a Deus. Quando eu falo fácil, parece que é fácil, mas não é. Mas a vida de pregador não consiste só eu estar aqui com você, é todos os dias. Amém. Não é só o pastor que tem que pregar. Quem tem que pregar todos os dias somos nós, os cristãos. Amém? Quem é que tem a boa notícia para levar para as pessoas que estão morrendo aí fora? Amém. Eu e você. Amém? Amém. É lá no seu trabalho que você tem que falar de Jesus para alguém. Amém. É lá na sua rua, o seu vizinho que, né, é incrédulo, não teme a Deus, que você tem que falar para ele. Em todos os lugares. Amém? Então, nessa noite, eu quero começar aqui, me perdoe, irmãos, fazendo uma introdução. E eu quero ler o capítulo 4, apenas alguns versículos, vamos rodar bastante a Bíblia, vamos falar de muita coisa do que acontece. Amém? Amém. No versículo 1 do capítulo 4 de Jonas, é um livro que está bem escondidinho na Bíblia aí, mas você consegue achar, né? Porque Jonas está depois dos profetas maiores. E Jonas é considerado um profeta menor. Amém? Amém, Senhor. Um profeta pequeno. Pequeno porque pelo tamanho, talvez dos capítulos, que são só 4 capítulos, né? Uma história bem resumida. Numa meia hora você consegue ler todinho o livro de Jonas. A lógica, depois tem que meditar, né? É após Abadias. Isso. Vamos lá. Capítulo 4 de Jonas. Está lá no telão também, se está com dificuldade, é só olhar no telão que está facinho, mamão, né? Versículo 1.
Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Jonas ficou o quê? Descontente, ficou triste. Jonas estava triste. Mas por que será que Jonas estava triste? Vamos fazer essa pergunta, né? Mas enfim, ele ficou descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei e fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O profeta está em crise, hein? Aliás, vocês pegaram essa palavra, profeta? Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Qual era a função do profeta? Qual era o trabalho de um profeta? Pregar a palavra de Deus, anunciar aquilo que Deus mandou. Aleluia. Ué, então nós não estamos tão diferentes de Jonas, não é? É verdade, Senhor. Qual é a nossa função depois que nós convertemos? A gente faz muita coisa na igreja, ajuda o pastor, ajuda a arrumar a igreja, ajuda a servir, ajuda a fazer tudo que for possível, né? Estamos juntos em trabalhos, no bazar, vender coxinha, como o Aparecida estava falando: pastor, vou fazer coxinha para vender, mas quem vai vender? Eu falei: irmão, faz que a gente vende. A gente come, né? Então, é isso. Qual era a função? Falar da palavra de Deus. Não falar aquilo que ele queria, amém? Amém. Mas falar aquilo que Deus mandou ele falar. Muito bem. Segure esse texto. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Eu não sei se vocês sabem, mas os estudiosos, existem alguns teólogos chamados teólogos liberais. O que são teólogos liberais? São aqueles teólogos que eles facilmente descartam várias coisas na Bíblia e para eles tanto faz como tanto fez. Os teólogos, os críticos liberais têm tentado desacreditar a inspiração desse livro. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Os teólogos liberais dizem que esse livro não é inspirado. Eles dizem isso, tá? O livro é inspirado. Estou dizendo que eles dizem que não é. Ou seja, eles dizem que esse livro nem deveria estar aqui. Esses teólogos liberais, eles arvoraram-se como juízes da verdade, e eles fazem críticas contra a história desse homem chamado Jonas. Alguns chegam até mesmo a chamar esse livro de o calcanhar de Aquiles da Bíblia. A razão principal para esses teólogos rejeitarem esse livro, essa história de Jonas, irmãos, é que o que aconteceu, o milagre, acabei de falar de milagre, a gente orou por isso agora, o milagre que aconteceu com Jonas, com a cidade de Nínive, com tudo que a gente vai falar daqui a pouquinho, foi extremamente exagerado. Não tem como o quê? Não tem como um homem ser engolido por uma baleia. Não tem como o cara manter-se vivo dentro de uma baleia e a baleia cuspir ele justamente no lugar onde era para ele ir. Humanamente falando, isso é impossível. Mas diante de Deus? Glória a Deus. Irmãos? Pois bem, então eles rejeitam esse livro porque eles acreditam que esse milagre foi uma invenção, foi uma coisa surreal. Isso jamais poderia acontecer. Então eles zombam desse livro, né? Porque eles acreditam nesse fato, que jamais alguém poderia ser engolido por um grande peixe. Glória a Deus. Se porém excluirmos o miraculoso da Bíblia, meus irmãos, o que restará? Eu pergunto para vocês essa noite. É mais importante, que tipo de Deus vai sobrar aqui, se nós tirarmos os milagres da Bíblia? Trata-se de nada menos do que a incredulidade, se nós tirarmos os milagres da Bíblia.
vai ficar só a incredulidade míope, não é? Que não vai conseguir solucionar a dificuldade do que a gente vive e do que Jonas viveu. Se nós tirarmos os milagres que aconteceram no livro de Jonas, nós vamos ficar incrédulos. Na verdade, o livro inteiro de Jonas está recheado de milagres. Amém? Amém. E não apenas o fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe e ter sobrevivido, porque foi Deus quem enviou uma tempestade atrás de Jonas. A natureza obedeceu a Deus. E isso, humanamente falando, é impossível de acontecer. Mas foi Deus. Foi Deus quem acalmou o mar quando Jonas foi lançado para fora do navio. Foi Deus quem deu ordem a um peixe e este engoliu Jonas. Foi Deus quem preservou Jonas 3 dias no ventre do peixe. Foi Deus quem deu ordens ao peixe para vomitar Jonas. Foi Deus quem produziu o quebrantamento no povo de Nínive. E ao mesmo tempo, quem lhe ofereceu a graça e a misericórdia. Foi Deus quem fez brotar uma palavra, uma planta, melhor dizendo, foi Deus quem fez brotar uma planta para trazer sombra ao profeta e trazer alento. E também foi Deus quem fez a planta secar. Se tirarmos os milagres da Bíblia, meus irmãos, ela deixa de ser a palavra de Deus. Porque nós vamos ver milagres acontecer na Bíblia. Glória a Deus, eu creio, meu Senhor. Toda a história é um milagre de Aleluia. Deus. Glória a Deus, Pai querido. Aleluia. Fato digno de nota são, agora eu quero trazer para vocês um fato histórico que aconteceu de verdade. Um almirantado britânico chamado James Buckley. James Buckley. Um cidadão britânico, um marinheiro britânico, que foi engolido por uma baleia verdadeira. Depois vocês podem pesquisar o nome dele. Para não deixar o pastor mentir sozinho, o Google vai confirmar para vocês. Anote este nome, James Buckley, um marinheiro britânico. A história conta, meus irmãos, que ele foi engolido por uma baleia e escapou com vida para contar a história. Muitos médicos de vários países vieram examiná-lo. James viveu mais 18 anos depois dessa experiência. Na lápide de seu túmulo foi escrito um breve relato da sua experiência, com o acréscimo: James Buckley, um moderno Jonas. Alguns críticos rejeitam a veracidade, a história do livro de Jonas, dizendo que é apenas uma lenda. Mas se Jonas é um personagem mitológico, então Jeroboão II também o é. Porque Jeroboão II está na Bíblia. Porém, assim como Jeroboão II foi uma pessoa real, Israel foi uma nação real, ou não? Ramate foi o local real. Jonas também foi uma pessoa real. E ponto. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Mais do que isso, se Jonas, meus irmãos, não é um personagem histórico, então Jesus Cristo enganou-se e faltou com a verdade quando fez menção a ele como um profeta. É impossível negar a historicidade de Jonas ao mesmo tempo afirmar a credibilidade do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Para negar a historicidade de Jonas e sua experiência no ventre do peixe, seria necessário negar a veracidade de Jesus como Filho de Deus. No relato bíblico, meus irmãos, Jesus disse em Mateus 12:38, e ele disse assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração mais perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Olha Jonas aí. Olha Jonas sendo citado na Bíblia pelos lábios de quem? De Jesus. Olha que coisa forte, irmãos. Então, porque assim como esteve Jonas 3 dias e
3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem está 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus usou esse texto para falar da sua morte e da sua ressurreição. Eu acho que vocês ainda estão tentando mastigar o que o pastor está querendo dizer. Eu sei, eu vou com calma, para vocês conseguirem acompanhar todo o raciocínio e a gente chegar no ponto comum e fechar essa mensagem. Amém? Amém, gente. Irmãos, se a história de Jonas tivesse sido uma mera ficção, o que é ficção, pastor? Uma ilusão, não foi verdade. Entende? Se a história de Jonas fosse mera ficção, então o sepultamento de Cristo na sexta-feira até a ressurreição no domingo de Páscoa também seria ficção, não havendo, portanto, qualquer base para a comparação. Se Jonas não é uma personalidade histórica real, então sua profecia não existiu, nem os ninivitas se converteram. Agora, se tudo não passou de uma lenda, Cristo falsificou a verdade. Eu pergunto, Jesus iria falsificar a verdade? Não. Jesus iria mentir? Cristo jamais poderia fazer isso. Pois o texto bíblico é claro: ninivitas se levantarão no juízo com Jonas. Jesus foi categórico, irmãos, ao afirmar que Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim como ele era um sinal para aquela geração. Então, amados irmãos, se Jonas foi uma lenda, então Jesus também precisaria ser uma lenda. Do contrário, não existiria uma conexão real de Jonas com Jesus. E Lucas relata este fato assim: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Um escritor chamado Edward Young, acho que ele era japonês, oriental, enfim, diz que enquanto os teólogos liberais consideram o livro de Jonas apenas como uma lenda ou uma parábola e não creem na sua historicidade, Cristo creu. Quem deve merecer nossa confiança, meus irmãos? Os teólogos liberais ou Jesus? Não precisa nem responder. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então eu quero nessa noite encontrar com vocês aqui algumas peculiaridades do livro de Jonas. O livro de Jonas tem algumas características bem peculiares. Em primeiro lugar, ele é mais um relato histórico do que uma profecia. Engraçado isso. A maioria dos livros dos profetas trata de profecias, de coisas que Deus mandou falar. Mas aqui, na verdade, acontece um fato histórico, um relato histórico. O livro é mais uma narrativa da experiência do profeta Jonas do que os oráculos divinos pregados pelo profeta. Amém, Jesus. Os outros profetas falam da parte de Deus ao povo, em vez de contarem a experiência deles. Sempre foi assim, mas Jonas foi diferente. Jonas quebrou o protocolo. E primeiro, então, irmãos, há muito se observa que o livro de Jonas é notadamente diverso das outras obras que compõem os profetas menores. Em segundo lugar, ele é o único profeta especificamente comissionado a pregar aos gentios. Do Antigo Testamento, foi o único profeta chamado para pregar para os adversários, para os inimigos, para as pessoas que ele odiava. Você iria pregar uma boa palavra para uma pessoa que você não gosta? Eu pergunto. Pensa agora na sua cabeça uma pessoa que você não vai, não é que não vai, né? Que a gente é crente, Deus tem misericórdia, fala assim, né, pastor? A gente não pode. Mas a verdade na verdade não somos nós. Tem pessoas que não vão com a nossa cara. Tem pessoas que não gostam de você. Simplesmente porque de repente olharam para você, eu não gosto daquela menina. Eu não gosto daquele rapaz, eu não gosto daquele homem. E você não consegue se aproximar daquela pessoa e às vezes aquela pessoa até te causa mal, ela não é? Te persegue no trabalho, é um chefe, é uma chefe, é alguém que tenta te passar para trás, alguém que tenta fazer alguma maldade com você. E quando isso acontece, não sejamos hipócritas, amém? Amém. Você fica meio pé atrás, ou não? Aí você tem que fazer o quê? Jesus manda você amar, ir lá e abençoar a vida daquela pessoa. Tu dá risada por dentro. Vou nada, Jesus.
abençoar? Eu vou levar uma palavra de bênção para aquele infeliz que me persegue? Que me amaldiçoa? De jeito nenhum. É Jonas. Então, esse profeta foi comissionado a pregar para os inimigos dele, que eram gentios. Jonas é um profeta, irmãos, da linhagem israelita, judeu. Um povo escolhido de Deus, foi o povo que Deus escolheu para anunciar a sua mensagem. Mas eles, como eu já ensinei a vocês, eles se achavam exclusivos. Ou seja, Deus escolheu eles, o resto do mundo vai tudo para o inferno. Entendeu? Mas esse livro é o grande livro missionário do Antigo Testamento, irmãos. Porque Jonas, ele foi um homem nacionalista, zeloso. É chamado por Deus e enviado a Nínive, uma grande cidade, para proclamar contra ela. Nínive, mencionada pela primeira vez em Gênesis 10, ela foi mencionada. Então essa cidade foi uma grande capital do Império Assírio. Situava-se na margem do rio Tigre. Senaqueribe era a capital da Síria, e os medos e os persas destruíram a cidade de Nínive nos anos 612 a.C. Um pouquinho de história para vocês. Então Nínive era a maior cidade do mundo naquele tempo. Os pecados dos pagãos sobem até os céus e ofendem a Deus. É ou não é? Todavia, irmãos, o amor de Deus pelos pagãos desce até a terra, e Deus envia a eles um mensageiro para anunciar sua palavra. Existiu um pai da igreja chamado Jerônimo, que foi um historiador. Ela acrescenta que o propósito do livro de Jonas é ensinar que a providência e o cuidado de Deus não se limitam apenas aos crentes, apenas aos israelitas de fato, mas se estendem também a todos os gentios, que não são da raça legítima de Israel. Em terceiro lugar, o livro de Jonas termina com uma pergunta retórica. Somente Jonas e Naum terminam suas profecias com uma pergunta retórica de Deus. E curiosamente, os dois profetas profetizam a Nínive, capital da Síria. A pergunta registrada em Jonas revela a misericórdia de Deus, e a pergunta registrada em Naum revela a sua justiça. Então, um revela a misericórdia e o outro revela a justiça. Em quarto lugar, o livro de Jonas nos revela várias ironias. Há muitas ironias, né? Por exemplo, vocês sabem o significado do nome Jonas? Pomba. O que vem à sua cabeça quando você pensa numa pomba, meu irmão? Eu pergunto: pastor, pomba? Pomba é um animal dócil, assustado, né? Você chega perto, o que ele faz? Já bate asa logo e sai correndo. Mas um animal inofensivo. Já viu pomba picar alguém? Já viu pomba morder alguém? Morder, né? Não tem como, né? Porque ela tem bico, ela vai bicar, né? Você já viu pomba ser agressiva? Não, pastor, é um animal. Inclusive é um sinal de Espírito Santo, sinal de paz, tranquilidade. Ela não é. Mas eu pergunto para vocês: isso batia com o nome de Jonas? Não é irônico isso? Não tinha nada a ver. Tem nada a ver, porque Jonas não quer orar. Ele não quer orar. Jonas foge. Como nós acabamos de falar, ele é conhecido na história como o profeta fujão. Jonas não quer pregar. Já viu um profeta não querer pregar? Tem uma coisa errada. Pô, peraí, você é crente ou não é? Porque eu nunca vi um crente não querer falar de Jesus. Então tem alguma coisa errada. É verdade, Jesus. Jonas não quer pregar, Jonas não quer orar. Mas na sua honesta negação de obediência aos pagãos são salvos. Um homem que preferiu morrer a obedecer a Deus. Já viu alguém assim? Prefiro morrer a obedecer a Deus. Esse era macho. Ele é o único que diz: eu sei Deus, mas vive de forma contrária ao seu conhecimento. Já viu esse tipo de gente assim? Você fala pela Bíblia, ele diz assim: eu sei. Mas aí quando você vai ver, ele sabe, mas
mas ele não vive aquilo que ele sabe. Deus ensina Jonas por intermédio dos pagãos, mas salva os pagãos por intermédio de Jonas. Não é irônico isso? Enquanto Jonas mergulha no sono da indiferença, os marinheiros lutam com a tempestade. Jonas está completamente emudecido diante de Deus e dos homens. E em contraste, os marinheiros agradecem a Deus por sua misericórdia. Quem era para agradecer a Deus por não ter morrido naquela ventania? Era o profeta que conhecia a Deus ou os marinheiros que eram gentios e incrédulos? Quem é que tem que glorificar a Deus? Aos crentes ou aos mundanos? É isso que eu quero dizer para vocês. Mas o que está acontecendo aqui? O profeta está caladinho dentro do barco. O couro comendo solto. O barco afundando, muito sabão. E o profeta está onde? Escondido. Não é irônico isso? Ele está tudo errado. Irmãos, ei, Deus está falando com a gente. Deus está nos chamando, irmãos, para a gente despertar. Deus te deu algo poderoso e precioso que é a sua palavra. Amém. E nada e ninguém pode deter você. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas talvez você está preocupado com algumas coisas, né? Como Jonas. Sim, Pai. Jonas tinha um ego para cuidar. O que é o ego? O nosso ego é terrível, irmãos. A gente só fica pensando no que eu preciso. É verdade, Senhor. No que eu necessito. Não, eu tenho os meus problemas. Está percebendo como nós somos iguais? Jonas, então, caladinho, fica quieto. Enquanto Jonas deseja a morte, os marinheiros desejam a vida. É ou não é? Está todo mundo dentro do barco. Ai, meu Deus! Cada um clamando ao seu Deus. Um pega um santinho, o outro pega um pedacinho de pau, sabe o que tinha que eles adoravam. E ficava cada um clamando o seu Deus. E Jonas estava onde? Jonas usa a sua nacionalidade para fugir de Deus. Enquanto Deus utiliza as coisas inusitadas, como o vento e o grande peixe, para executarem sua vontade. Jonas prega que Nínive será destruída e Nínive é transformada. Uma coisa louca isso? Deus vai mandar fogo aqui nos cardosos, vai acabar com esse bairro todinho. Aí Deus vem e salva todo mundo. Aleluia. E transforma os cardosos. Glória a Deus. As semanas elas estão ficando importantes do ponto de vista. Amém. Subiu aqui essa semana uma tropa de choque. Eu fiquei até assustado. Eu estava com o Tael vindo da academia. Na hora que eu entrei com o carro, assim, o Clodal estava descendo. Ele viu. Mas quando eu cheguei, eles estavam subindo ainda. Isso aqui parecia cena de filme de Bang Bang. Eu nunca vi aqui. Parecia que eu estava no Rio de Janeiro, para a Rocinha. Esquadrão. Sabe assim, um para cada esquina, Clodal. Um subiu, o outro desceu. Tudo sniper, só com metralhadora. Estava dentro do ônibus? Fora já. Então Jonas pregou destruição. Vamos acabar com tudo, né? Bob subindo e tal. Mas a gente prega destruição e o povo se arrepende e a cidade é transformada. Jonas prega uma mensagem dura, totalmente contrários, e os ninevitas entendem outra. Aleluia, Jesus. Não parece uma coisa meio estranha isso? Será que isso não tem o dedo de Deus? Em quinto lugar, o livro de Jonas descreve o maior protótipo da morte e ressurreição de Jesus. Já acabei de falar sobre isso. Irmãos, a experiência vivida por Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, era um sinal da morte e da ressurreição de Jesus. Aleluia. Assim como a experiência de Jonas abriu-lhe a porta para anunciar aos pagãos a palavra de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo são o alicerce da nossa redenção. O livro de Jonas nos oferece um protótipo das duas mais importantes doutrinas do cristianismo que eu e vocês acreditamos. Qual é, pastor? A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós não estamos errados, nós não estamos equivocados, nós não somos loucos da cabeça, nós não somos bitolados.
Graças a Deus, sei que tem alguns aqui que estudaram, e mesmo que não estudaram, são pessoas que não estão com suas faculdades mentais erradas. Nós temos certeza, isso chama-se fé, convicção e razão, tudo junto, Amém. de que nós servimos um Deus verdadeiro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Jerônimo, o ministro pai da igreja, acreditava que o livro de Jonas tinha sido composto para incentivar os judeus, irmãos, os judeus, esses caras que estão lá em Israel, lá em Jerusalém, esse lugar lá onde o povo vai para viajar, e faz aquelas campanhas lá, leva a gente para lá para mentir, e fazer um monte de coisa, que fosse água de Israel, tem nada, tudo mentira, tudo falsa profecia. Esse apenas foi um povo escolhido de Deus. Mas esse mesmo povo escolhido de Deus já estava distante de Deus e precisava se arrepender. Amém? Será que nós também estamos hoje vivendo a mesma coisa, irmãos? É verdade, Senhor. Será que a igreja atual hoje também não precisa se arrepender? É verdade, Jesus. Sabe, aqueles marinheiros pagãos e ninivitas ímpios podiam reagir à pregação profética com arrependimento. E por que os judeus, aqueles que tinham a palavra de Deus, também não deveriam agir de igual modo? Hoje a gente vai pregar hoje a gente está tendo que pregar para os crentes, irmãos, a verdade é essa. Os crentes não estão querendo mais se arrepender, os crentes estão se afastando dos caminhos do Senhor. Você vai falar para eles, eles não querem se arrepender. É verdade, Jesus. O próprio profeta Jonas, Deus está mandando ele fazer uma coisa e ele está com o coração duro querendo fazer outra coisa. Os crentes hoje, você fala para ele, filho, volta para a casa do pai, filho, permanece, não sai fora, fica firme. O que ele faz? Pastor, sai fora, duro de coração, não quer se arrepender, e depois ainda quer que os outros se arrependam, ou melhor, não quer nem isso, né? Porque uma pessoa, irmãos, que foi chamada por Deus, que foi separada por Deus como o profeta Jonas, como nós, eu e você, e nós nos afastamos, nosso ofício de pregar vai se apagar. É ou não é? Irmão, toda vez que sai um crente da igreja, o pastor fica... sabe aquele jovem quando namora, que a namorada dá um fora, ele fica naquela fossa, o pastor fica igualzinho. Fica triste, fica na fossa. Você sabe por que eu fico na fossa? Porque é uma voz que vai se calar no Glória a mundo Deus, espiritual. aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Dons vão ser desperdiçados. Quantas pessoas eu tenho encontrado que estão fora da igreja? Crentes, sabe tocar, louva, prega, evangeliza, que é uma bênção, mas está parado. Jesus. Parou. E não é desperdício isso, irmãos? Porque Deus nos chamou para quê, irmãos? Sim, Pai. Então, quando a gente olha para esses detalhes, a gente vai vendo, irmãos, que assim como aquele povo lá no passado, que estava assim precisando de arrependimento, é o povo de Deus, nós também estávamos. Eu quero destacar aqui, irmãos, algumas verdades para a nossa vida hoje. Que nós temos que sair daqui com desejo, não de se parecer como Jonas, porque nós já somos como Jonas. Nós temos que sair dessa sombra de Jonas. Amém? Amém. Nos arrependemos, nos convertemos e fazemos aquilo que Deus quer que façamos. Glória a Deus, aleluia. Então o livro ensina sobre, primeira coisa, sobre salvação. Eu quero destacar aqui 2 pontos. A salvação é uma dádiva, ponto. Amém? É uma dádiva de Deus, oferecida a todos os povos e não apenas aos judeus. Amém? Amém. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Eu pergunto, que cara idiota. Pode alguém fugir da presença de Deus? Ei, você está vendo alguém fugir da presença de Deus? É, Deus. Hoje está cheio de gente tentando fugir. Sim, Pai. Quantos crentes eu encontro e falam assim, filho, volta. Hoje eu estava, mais uma vez, eu estava com um jovem, ele é de outra denominação, não tem nada a ver com a gente, tá? Só para você não ficar pensando coisa na sua cabeça. De repente fala assim, é aquele fulano, ele vinha aqui e tal. Não é. Eu estava lá, cumprimentei e nós estávamos conversando e eu falei assim, tudo bem, ele começou a usar um linguajar cristão. Você conhece alguém, né, quando a pessoa é crente, ele começa a usar um linguajar.
gente começou a rolar uma conversa lá e entramos na questão da igreja. E ele falou assim, eu creio em 3 coisas. Eu acredito em Jesus, né? E depois ele falou uma outra coisa, ele falou que ele tem medo de Deus. No final ele falou que ele tem medo de Deus. Eu fiquei pensando, hipócrita, tem medo nada. Se ele tivesse medo, ele estava dentro da igreja. E eu saí da igreja, mas eu não quero culpar, eu vi algumas coisas erradas da igreja, mas eu sou o problema. Pelo menos ele foi um pouco mais sincero, me disse, o problema sou eu. Mas eu não quero voltar porque eu quero que as pessoas me aceitem do jeito que eu sou. Aí eu falei, aí que está o problema. Eu não entrei em discussão, irmãos, porque você vai discutir com uma pessoa dessa que está igual o Jonas, está com o coração duro, igual coco. Mas uma pessoa dura, você fala, entra aqui e sai aqui, cara. A pessoa não ouve, ela está insensível. Ela não sente nada. Mas o fato, irmãos, é que a salvação é uma dádiva que Deus ofereceu como um presente para todas as pessoas. Amém? Amém. Amém. E Jonas tentou fugir da presença de Deus, não com medo da sua ira, mas com medo da sua misericórdia. Dá para entender uma coisa dessa, meus irmãos? Mas como assim, pastor? Ele foi o único pregador que ficou profundamente frustrado com o seu sucesso. Será para vocês, o meu tio, chamado Everaldo, eu estive ontem na casa dele e ele disse assim, estava num velório assim, ou numa reunião, num culto, sei lá, ele falou assim, eu preguei e contei, tomaram a decisão 31 pessoas. Eu falei, glória a Deus, tá vendo? É legal, né? O cara estava feliz com o sucesso, não dele, mas daquilo que ele pregou e do resultado que deu. Agora, eu nunca vi ninguém ficar triste, porque está vendo pessoas se arrependerem, pessoas virem para a igreja, pessoas se converterem, pessoas mudarem de vida, né? Mas aquela vida velha, o cara estava na bebida, o cara estava destruído, aí veio para a igreja, né? Transformou, ele era um palito, né? Parecia um grilo, tão magro que o bicho era. Aí se converteu, parecendo um porquinho, né? Bem forte, bem sarado. Glória a Deus. Muda mesmo, até fisicamente. E aí o cara está triste porque os outros se converteram. Você já viu isso? Eu estou triste porque esse infeliz devia ir para o inferno, miserável. Jonas está nessa situação, irmãos, coração duro. Mas a salvação pertence a quem? Jonas quis morrer porque os ninivitas receberam vida. Jonas fazia do seu nacionalismo extremado uma bandeira maior do que a obra missionária. Tinha prazer de pregar a condenação aos pagãos, mas não se alegrava com a salvação das pessoas. Não se alegrava. Enquanto no céu tinha festa, Jonas estava triste. Entendeu isso? Então a principal lição, irmãos, que nós aprendemos aqui é que a salvação, graças a Deus, é para todo mundo. Amém. Glória a Deus. Para bom, para ruim, para aquele que se acha bom. Né? Achou bonzinho, pastor. Quando eu morrer, eu vou subir com asas para o céu. Quando eu morrer, né, eu já vou ter uma cadeira especial só para mim, ao lado do Senhor Deus. Está igual os discípulos, né? Já aqui embaixo brigando para ver quem que ia sentar ao lado de Jesus lá no céu. Você vê como é que a gente é? Egoísta, está preocupado que lugar que vai sentar, que destaque que vai ter, ao invés de pregar a palavra, de ser humilde, de não ter frescura, de sentar com todo mundo, de compartilhar com todo mundo, sabe? Hoje não dá, mas quando der, quando inventarem a cura da vacina, abraçar todo mundo. Não vou abraçar aquele irmão, não. Não vou dar tchau para aquela irmã, não, porque ela é muito assim. A salvação é para todos. Amém. A principal lição é essa. Amém? Embora eles e Jonas não queriam isso, mas o nosso Deus é o Senhor do mundo, de todos os povos, de todas as raças. A salvação é uma dádiva
dádiva de Deus, recebida pela fé e não obtida pelas obras. Isso todos nós já sabemos. Amém? Amém. Irmãos, o que o livro de Jonas nos ensina é que o principal propósito de Deus também é mostrar que Deus ama incondicionalmente. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus, porque Deus te ama antes mesmo de você fazer ou de você querer amar a Deus. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, o grande ensinamento do livro de Jonas é que Deus aceita-nos também. É Deus quem toma a iniciativa de nos aproximar de volta para Ele. Eu fico assim, entediado com gente que fala assim: eu tomei a decisão de voltar. Você não tem vontade nenhuma, meu querido, de voltar para a luz. Porque nós somos gerados em pecados, entende? Você tem natureza pecaminosa. O desejo seu, o desejo meu é de sair daqui pela carne e fazer tudo que não presta. É verdade, Senhor amado. Essa é a nossa vontade. Mas aí Deus nos aproximou dessa gloriosa presença e gerou em mim você um desejo de não mais querer fazer aquilo que a gente quer fazer. Amém? Foi Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Glória a Deus. Por isso que eu digo que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, e não minha e nem sua. Deus não faz acepção de pessoas. Hoje, quantos crentes fazem acepção? Eu estou falando de crentes, irmãos, porque o mundo jaz numa língua, mas nós temos que ter uma outra postura, mas infelizmente hoje se faz isso. Tem gente querendo formar guetos. Jonas queria formar um gueto. O que é um gueto? Uma panelinha, e com a tampa não fechada, lacrada, para ninguém abrir. Ele queria decidir quem ia e quem não ia. Aliás, falasse em pessoa que não era da mesma turma que ele, estava fora. E nós não podemos tratar ninguém assim, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Deus está no controle da história. Deus também controla todas as coisas, os elementos da natureza. Deus governa soberanamente, irmãos, todo o universo. Não é Jonas que tem que dizer para Deus o que tem que ser feito. É Deus que tem que dizer para Jonas o que tem que ser feito. Amém? Amém. Deus é fiel, irmãos. E a sua fidelidade é maior do que a infidelidade do homem. Glória a Deus, Pai. Deus é fiel. Jonas foi infiel a Deus, desobedecendo a sua ordem, mas Deus foi misericordioso e fiel a Jonas. Não, isso que me deixa maravilhado. Eu falei para João, mas eu estava estudando isso aqui, lendo, Deus foi me cuidando de mim, porque eu me acho tão babaca. Como diz um amigo meu que está lá nos Estados Unidos, quando ele faz alguma coisa ruim, ele fala: eu sou um babaca. E eu sou um babaca mesmo, é verdade. Com todo respeito, às vezes você é um babaca. Sabe por quê? Porque nós fazemos tudo o que é contrário à vontade de Jesus, e ainda assim Ele não joga você fora. Meu Deus do céu. Você quer ver um dos caras que mais Jesus amou?